Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Como já informado, todas as quarta-feiras, às 20 horas, nós vamos ter esse encontro, cujo o objetivo do programa é a engenharia predial, a difusão da importância do laudo de inspeção predial e o plano de manutenção predial na sociedade, né, para que todos entendam o que e os seus benefícios e objetivos. Em primeiro lugar, agradecer ao Sérgio Craveiro, CEO do Síndico Online, e também apresentar para os senhores e senhoras o Ronaldo e o Hélio, são profissionais da Perfil Alumínio do Brasil, empresa que produz alumínio, né, e se esmera, se dedica a ter materiais de qualidade que atendam à norma, né? Ronaldo, por favor, faça a sua apresentação, se apresente, por favor. Ok, Maurício, muito obrigado pela oportunidade, quero dar uma boa noite a todos que estão conosco, né, dedicando do tempo, né, está aqui com a gente nessa noite. Bom, me chamo Ronaldo Castro, eu sou gerente de mercado de vendas de construção civil da empresa Perfil Alumínio do Brasil, né, e na qual já estou na companhia há 16 anos, a empresa, uma empresa capixaba, e em breve faremos aí a apresentação da empresa também, juntos possamos colaborar aí, né, Maurício, para que sejam momentos de aprendizado para todos. Contem com a gente. Hélio, por favor. Ok, obrigado aí, também pela oportunidade aí de poder estar apresentando um pouco aí sobre os nossos materiais aí, contribuir um pouco aí com o mercado. O meu nome é Hélio Donizete Batista, eu sou gerente de desenvolvimento de produto da Perfil Alumínio, estou na Perfil há um pouco mais de 2 anos, né? E tenho trabalhado por várias empresas no setor de alumínio, sempre ligado ao desenvolvimento de produto, né? Então, ou seja, a nossa experiência nesse setor da construção civil é bastante grande, não só em janelas e portas, como em fachadas de vidro, fachadas de ACM, enfim, tudo que estiver ligado ao alumínio na construção civil. E muito obrigado aí pela oportunidade, hein? Bom, antes que a gente entre especificamente no tema do nosso programa de hoje, que é a norma de desempenho aplicada às esquadrias de alumínio, a gente gostaria de repetir, né, alguns tópicos importantes, né? Primeiro, em relação o que é a engenharia predial que a gente está estabelecendo, né? Na verdade, não existe nenhum curso, não existe nenhuma faculdade de engenharia predial. Nós que sugerimos esse nome porque ela está diretamente relacionada ao laudo de inspeção predial e plano de manutenção predial. E essas duas figuras, né, essas duas itens de norma, que são aquelas que trazem para um adquirente de um imóvel, para um proprietário de imóvel, para aquele que pretende ter ou tem um imóvel, informações fundamentais, tanto no sentido de aumentar a vida útil da edificação, que, por consequência, vai trazer uma melhor rentabilidade e resultado para o seu investimento, né? Porque, obviamente, o imóvel, em que pese a grande maioria os tem para moradia, ele não deixa de ser um investimento que você faz. Portanto, todo investimento, obviamente, tem que ter uma rentabilidade. E se você não tiver um laudo de inspeção predial para conhecer quais são as suas patologias, né, quais são as suas criticidades, o quanto, quais as anomalias que tem naquele imóvel para ser corrigido, e que nesse imóvel não tenha uma manutenção correta, a perda de vida útil é uma consequência inevitável. E perdendo vida útil, ele vai perdendo mercado e, por consequência, o seu investimento vai perdendo lugar, né? Então, também lembrar, e aí a gente repete todos os dias, 3 palavrinhas que são fundamentais
no entendimento tanto do laudo quanto do plano de manutenção, e que a gente vai repetir constantemente. Primeiro é a anamnese. A anamnese é a análise de uma edificação, né, o que vai nos dar o resultado do laudo. A segunda é a anomalia. A anomalia é toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo. Em sendo erro construtivo, isso já determina a responsabilidade de quem deve corrigi-lo. E falha é toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta, né? Que também determina a responsabilidade, e é fundamental, principalmente nos síndicos, né? Que os síndicos conheçam esse plano de manutenção para que dê uma correta manutenção, né? Com relação à norma de desempenho, mais especificamente, o que é a norma de desempenho, né? Ela veio trazendo um ponto de inflexão na curva, né? Até então, a gente ouvia só falar em prazos de garantia, mas isso não estava especificado em lei, isso não tinha respaldo legal, né? A partir da norma de desempenho, que realmente passou a ter prazos de garantia e uma melhor qualidade da edificação, função do que a norma determina, né? E aí, para que todos entendam e consigam, mesmo os profissionais que estão no mercado, muitas das vezes não sabem quando a norma deve ser aplicada ou não, né? E é fundamental que todos entendam. A norma de desempenho, ela é aplicada para toda aquela edificação cuja aprovação do projeto se deu a partir de agosto de 2013, né? Portanto, a gente tem poucos prédios prontos, poucas incorporações concluídas sob a nova norma de desempenho. Por quê? Porque desde 2014, com a queda do mercado imobiliário, né, as dificuldades do mercado imobiliário vem passando desde então, não são tantos os prédios que foram aprovados e construídos a partir desta data. Mas é inevitável que toda aquela aquisição que você, consumidor, deseja fazer, né, ou que você, engenheira, esteja produzindo hoje, vai estar, inevitavelmente, vai ter que atender a norma de desempenho, né? A norma de desempenho, para simplificar, né, a gente usa o termo de desempenho, mas é a NBR 15575, né? Portanto, agosto de 2013. O objetivo da norma foi determinar uma melhor qualidade de construção, né? Como é que ela faz isso? Ela determina parâmetros de níveis de ruído, qualidade do material, a garantia que a empresa que executa deve dar ao consumidor, né? Então, ela traz para a construção uma qualidade melhor, né? E aí, só para vocês terem uma noção de quanto isso custa, né? Que é importante sempre correlacionar com recursos, né? Com dinheiro. Nós já fizemos orçamentos de obra que seriam executadas sem atendimento à norma de desempenho, e depois convencemos o incorporador a atender a legislação, executar com base na norma de desempenho, e podemos comparar os dois custos. Com isso, nós temos que a norma de desempenho implica num custo aproximado de 30%, 27% a 30% a mais na execução da obra. Portanto, vejam, aqueles incorporadores que hoje não estão atendendo a norma de desempenho estão deixando um passivo enorme para trás, que quando houver a busca dessas responsabilidades, isso vai ficar bastante complicado dessas empresas se mantiverem, né? Serem responsabilizadas. Um detalhe importante, muitos de vocês que não têm o dia a dia da engenharia, talvez vão se perguntar, mas como eu vou saber a data de aprovação se raramente a empresa nos fornece o projeto, a incorporadora nos fornece o projeto, né? Bom, como a gente repete todos os dias, o laudo de inspeção predial
como preconiza a norma, ele deve ser entregue junto com a edificação. Então, se eu estou recebendo, se eu comprei uma edificação na planta, um apartamento na planta, e vou receber hoje aquela unidade, a norma determina que eu receba junto com a minha unidade um laudo de inspeção predial, né? Por quê? Porque é nele que vai ficar determinado e registrado, constatado todas as anomalias, né? Porque na data da execução da obra, nós temos somente anomalias. O prazo de manutenção ainda não se iniciou. Então, ali nós temos todas as anomalias, né? Mas você também pode buscar essa informação no cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque toda empresa que executa um empreendimento é obrigado a registrar o memorial de corporação. Então, existe uma certidão de inteiro teor da matrícula-mãe. Essa certidão, é nela que vão estar relacionados todos os documentos que foram entregues pela incorporadora e, por consequência, você vai ter obrigação vai ter lá a informação que você precisa, correto? E, por fim, para a gente poder efetivamente entrar no assunto das esquadrias, a quem interessa, né, a quem deve se preocupar com a norma de desempenho. Na verdade, todos os consumidores que pretendem um dia ter um imóvel, né, ou aqueles que têm um imóvel, ou ainda os profissionais que estão atuando no mercado da construção civil. É fundamental que eles conheçam a norma de desempenho, porque ela vai determinar parâmetros não só para as esquadrias de alumínio, né, que a gente vai tratar agora, mas ela também vai determinar parâmetros para diversos outros itens da construção civil, né, que com certeza serão importantes na qualidade da edificação. Bom, para ser específico com relação à questão da norma de desempenho aplicada a esquadrias de alumínio, né? E por que nós escolhemos a esquadria de alumínio para tratar desse assunto primeiro? Porque é na esquadria de alumínio que essa qualidade da construção ela se reflete com mais clareza, né? As pessoas conseguem enxergar com mais clareza uma esquadria que atende ou não atende às normas, né? E por isso a gente convidou a Perfil, né? Desde já também agradecendo ao Alexandre, que é o sócio da empresa, né? Que nos está propiciando essa parceria, onde a gente está aqui com os seus profissionais para poder orientar a todos que estão no mercado. E aí a gente vai trazer agora para a conversa o Hélio e o Ronaldo, no sentido de que eles expliquem para nós se todos esses parâmetros estão definidos na norma de desempenho, ou a gente precisa buscar outras normas para entender a norma de desempenho na esquadria de alumínio. Bom, Maurício, me permite começar um pouquinho da nossa apresentação, do nosso bate-papo. É o seguinte, desde 2013, até antes disso, a gente vem estudando e a gente vem se adequando os nossos produtos aqui da Perfil Alumínio, e aí depois faremos aí uma breve explanação do trabalho da Perfil, e a gente entendeu que a norma de desempenho nada mais é do que um agrupamento e uma ordenação de outras normas, né? A norma de desempenho, ela traz a centralidade e ela faz referências às outras normas, ela vai puxando outras normas, né? Porque senão ficava solto. Exemplo, a norma de esquadria de alumínio, ela trabalhava solta da norma de vidro, que trabalhava desconectada da norma de acessibilidade. Hoje não, a norma de desempenho fez que as normas se conversassem. Então, quando a gente fala de norma de desempenho aplicada à esquadria de alumínio, o texto é bem claro, ele diz o seguinte, a 15575 diz o seguinte, somente lá em vedações verticais, né? Vai lá na norma de esquadria, na norma mãe de esquadria, e obedece o que está prescrito lá, né? Então, uma receita de bolo simples e objetiva para que uma esquadria de alumínio atenda a norma de desempenho, ela precisa, primeiramente, atender às normas relativas à esquadria de alumínio, fachadas e guarda-corpos, né?
ela referencia de modo bem claro isso. E, assim, eu achei muito interessante a sua primeira fala e a sua explanação inicial, principalmente quando você fala de VUP, que é a vida útil do produto. O Hélio vai falar muito disso também, que a gente entende que uma falta de manutenção pelo proprietário do imóvel na esquadria, isso tem acontecido de forma exponencial, essa é a palavra certa, né? Infelizmente, Maurício e demais amigos, né, não é dada a devida importância à esquadria de alumínio. A gente costuma dizer aqui nas nossas palestras, sabe, que um corretor de imóvel, quando ele vai vender o apartamento da incorporadora A, ele fala que o piso é da marca A, ele fala que a torneira é da marca B, e ele faz toda a sua programação de venda em cima de produtos, que o piso é X por X, isso é tudo lindo, beleza. E dificilmente fala-se de esquadrias. Pouquíssimos casos relatado esquadrias de alumínio nas obras como argumento de venda, porque realmente é dado muito pouca importância a isso. E nós aqui da Perfil Alumínio, uma empresa capixaba, genuinamente capixaba, a gente tem mostrado ao mercado, e aí é um trabalho de formiguinha, que isso a gente precisa dar mais ênfase à esquadria. Por quê? Esquadria de alumínio, há, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, era tida simplesmente como elemento de fechamento de vão. Né? Infelizmente, eu já vi muitos engenheiros olharem assim para a sua obra e falarem assim, olha, eu preciso tampar meu vão, senão vai entrar água para não molhar o gesso, não molhar minha porta, eu preciso soltar a primeira mão de tinta. Essa era a visão. E com a norma de desempenho, a gente percebeu que esquadria, ela compõe a fachada. Esquadria faz parte integrante da fachada. E a esquadria de alumínio, ela é a parte mais fraca da fachada, e aí eu abro um parênteses, se ela não for fabricada dentro dos preceitos das normas. Né? Sim, claro. Então, esquadria de alumínio, Maurício e demais amigos, mudou o conceito, a gente precisa virar a chave um pouquinho quanto a isso. Esquadria de alumínio tem, sim, importância para o bem ou para o mal, né, Maurício? Como você falou, que ela é fácil, a percepção pelo usuário. Você que está nos assistindo aí, né? Síndicos, enfim, incorporadores, construtores que estão nos assistindo. É muito fácil você ter a percepção quando é uma boa esquadria e negativamente também, né? Então, assim, é bom a gente começar o nosso papo quanto a isso, que a norma de desempenho por si só, ela não diz nada à esquadria, ela manda ir lá na norma de esquadria, na norma mãe de esquadrias, nós vamos falar sobre isso, ok? Bom, Hélio, então, resumindo o que o Ronaldo falou, nós temos que a norma de desempenho ela apenas normatiza a utilização das demais normas, né? Então, para as esquadrias você tem, para o perfil de alumínio você tem norma, para as esquadrias de janelas você tem norma, para o vidro você tem norma, para os gradis você tem normas, né? E aí é importante você, que é o diretor técnico da empresa, né, nos abrir esse horizonte, né? Apresentar principalmente para os profissionais da engenharia que estão no mercado aí, que estão nos assistindo, que desconheçam e saibam como buscar essa especificação, essa determinação da qualidade do material a ser aplicada. Perfeito, Maurício. O que é importante, dentro do nosso setor, na Perfil Alumínio, nós trabalhamos em duas frentes. A primeira frente é o desenvolvimento de produto. E a segunda frente é o levantamento de material para as construtoras, edificações e todas aquelas empresas que queiram comprar o nosso produto. Bom, hoje, qualquer desenvolvimento que a Perfil faz, e hoje nós temos, dentro da construção civil, 13 produtos diferentes para atender tanto o mercado popular até o mercado de altíssimo padrão. Temos produto para energia solar, temos produtos para mercado moveleiro, temos produtos para implementos rodoviários e assim vai. Então, quando nós falamos na construção civil, e quando a gente começa a desenvolver um produto, naturalmente, eu vou pegar o quê? Não tem jeito, eu vou pegar a norma para mim fabricar um perfil, que é uma norma, é uma NBR, eu vou pegar uma norma
10.821, que é a norma mãe, que eu vou ter que me preocupar com o quê? O meu produto não pode, de acordo com o desempenho, não pode entrar ar, não pode entrar água e não pode deformar. Então, tudo isso não tem jeito, é uma coisa ligada com a outra. Então, eu tenho que fazer tudo isso. E quando isso vai para um projeto, a própria necessidade do mercado, nós começamos a olhar para essa norma e aonde eu vou fazer um perfil com uma espessura de 2 milímetros. Por que 2 milímetros? Porque é necessário. Eu não vou fazer um perfil com 1 milímetro se eu preciso de 2 milímetros. Tudo isso é calculado. Eu vou colocar vedações, eu vou colocar 4 vedações no encontro de uma janela, ou 6 vedações. Tudo isso é calculado para que eu possa ter um desempenho interessante. E tudo isso de acordo com a própria norma. Ou seja, os nossos produtos, a partir do momento que eu desenvolvo ele, eu levo em laboratório, e hoje nós trabalhamos com os principais laboratórios do Brasil, Tesis, IPT, Falcon Bauer, EITEC, ou seja, aonde tem um bom laboratório, a Perfil está lá. E a Perfil é uma das empresas hoje no Brasil que mais testes tem em seus produtos, ou seja, para que a gente possa garantir para o mercado um produto que tenha qualidade. Então, não tem como fugir de uma norma 10.821. Se eu tenho que trabalhar isso, eu vou ter que especificar um vidro adequado, porque um vidro adequado, eu já vou partir para a norma 7199. Depois, naturalmente, esquadria. Quando eu falo esquadria, eu tenho janela, eu tenho porta, eu tenho guarda-corpo, que é fundamental numa edificação. Eu tenho as fachadas contínuas, que também, em geral, hoje já tem um misto entre um prédio comercial e um residencial. Já estamos cansados de orçar um prédio residencial onde tem uma fachada contínua, como se fosse uma fachada de um prédio comercial. Tudo isso, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Primeiro, a qualidade do perfil tem que estar na espessura adequada de acordo com a norma. Segundo, as vedações. Eu posso trabalhar com vedações, eu posso trabalhar com as fitas de vedações, eu posso trabalhar com borrachas, eu posso trabalhar com silicone. Todos esses materiais, todos eles são normatizados. Eu não posso trabalhar com material que se deteriora com, basicamente, 6 meses de vida. Ele tem que aguentar, no mínimo, 5 anos, que é o que diz a norma. Então, ou seja, eu não tenho como fugir disso. Perfil, borrachas, vedações. Eu tenho que trabalhar com as articulações, com as roldanas, que vai articular uma janela de correr ou uma porta de correr, uma articulação, um braço de maximar para banheiros e mesmo para fachadas. Então, tudo isso é normatizado e não tem como. Para nós, a gente entra nos detalhes, até eu chegar num produto final. E quando eu chego num produto final, eu não lanço para o mercado. Nós vamos aí fazer os testes de acordo com essas normas que nós citamos, tá? Para que eu possa ter um produto final adequado para o nosso cliente. E muitas vezes, é lógico, a hora que eu faço um orçamento, me vem uma planta de uma edificação, vindo de um arquiteto, vindo de uma construtora, ou vindo de um cliente, mesmo um cliente que vai fazer uma residência, que ele contrata um arquiteto, contrata uma construtora, essa especificação já vem para nós. Então, a gente não pode, por exemplo, se eu tenho uma necessidade de uma atenuação acústica de 30 decibéis, eu não posso orçar, e aí faz parte do nosso produto, orçar um produto que vai dar 18 decibéis. Eu estaria totalmente fora do mercado e fora dessa especificação. E, naturalmente, eu tenho que pensar no desempenho do produto, porque o meu produto tem que ser lembrado hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos e daqui 15 anos. E, naturalmente, se eu tenho um produto que realmente eu tenha um reconhecimento que ele funciona, naturalmente, as empresas vão estar especificando, vão estar trabalhando, vão estar nos consultando para que a gente possa realmente fazer uma venda consciente. Então, isso basicamente é uma parte dele, né, para que a gente possa estar desenvolvendo mais esse tema. Ok, vamos lá. Só para conhecimento daqueles que nos ouvem, que pese o nosso programa tem uma audiência em todo o Brasil, né? Mas vamos ser bairristas e vamos afirmar que
a Perfil está aqui na Grande Vitória, correto, Ronaldo? Então, esse trabalho que a Perfil desenvolve de alta tecnologia, com a qualidade que atende às normas, é um produto capixaba, né, feito por nós, feito para nós que estamos aqui, né? Então, é fundamental que nós engenheiros que estamos no dia a dia de obra, possamos reconhecer esse trabalho, que obviamente terá um custo menor, né? Porque senão você vai ter que buscar esse produto em São Paulo, né? Tirar de uma empresa para levar para outra, para anodização, né? Toda aquela trabalheira que tinha antes, isso você resolve tudo aqui com vocês, correto, Ronaldo? Exatamente, Maurício. Eu ia falar justamente isso. Tudo que o Hélio falou é interessante porque é aliado à parte técnica, né? Só que, antes da parte técnica, a gente tem uma questão de qualidade de fabricação. Por quê? Porque a nossa unidade produtiva, que fica em Viana, fica no município de Viana, não sei se todos conhecem, mas a Perfil hoje também tem uma abrangência nacional, né? A gente está inserido em vários outros mercados. Então, lá a gente faz a produção dos perfis de alumínio, a extrusão dos perfis de alumínio, tá? Fazemos também pintura eletrostática. Hoje a Perfil dispõe, Maurício, da maior cabine de pintura da América Latina. Então, isso muito nos orgulha também, porque nós temos capacidade produtiva instalada hoje para atender toda a demanda. A nossa unidade está com um projeto de expansão. O ano que vem, Deus assim nos permitir, nós vamos dobrar a nossa capacidade produtiva, atentando já, né, ao crescimento da construção civil, que a gente acredita que otimistas somos, e a nossa bandeira capixaba nos fala, trabalhe e confie. Então, vamos nela, né, Maurício? Exatamente. E com isso a gente consegue agregar não só a tecnologia que o Hélio disse, mas também essa parte de fabricação. Porque a gente não terceiriza a produção, a gente não terceiriza nenhuma etapa do fornecimento. Então, veja, aqui na Perfil Alumínio, nós temos a parte de projeto, que o Hélio falou, desenvolvimento, que o Hélio falou, nós temos a parte de produção de perfis de alumínio, de pintura, a parte de entrega, a parte de acompanhamento de obra, de apoio ao fabricante, de apoio ao síndico, de apoio ao incorporador, ou seja, tudo num compacto só. Isso é muito bom, até para atendimento à norma. Porque, veja bem, Maurício, você compra uma esquadrilha de alumínio de um, manda fazer o acabamento, que é a pintura, em outro, e volta para cá, e volta para lá, e você acaba perdendo a ponta. Então, com a Perfil, não, a gente tem tudo amarrado. Tudo amarrado. E é muito importante... Pode falar, Maurício. Não, só lembrando aqui, há quase 40 anos atrás, quando eu iniciei, a gente comprava o alumínio em São Paulo, na Alcoa, mandava para... Eu estou tentando lembrar o nome da empresa que fazia a pintura lá, dela Prodec. Vinha para cá... Oi? Prodec. Exatamente. Trazia esse alumínio para cá, quer dizer, é uma logística complicadíssima para entregar a uma empresa para produzir a esquadria, quer dizer, hoje, então, o profissional que está na construção civil, ele pode tratar disso tudo com vocês, né? Inclusive ter um produto desenvolvido, certificado, né? Uma esquadria já pronta, certificada e com qualidade, correto? Veja bem, nós não fabricamos esquadrias, né? Sim, mas nós não fabricamos... existem parceiros, né? Temos parceiros, né? Só que qual é o nosso escopo de trabalho hoje? O primeiro deles é o trabalho que a equipe do Hélio faz, que ele vai falar um pouquinho mais para frente sobre o PSQ, enfim, mas que é a parte de desenvolvimento de produto, onde a gente começa a desenvolver a nossa janela, a nossa esquadria, a nossa fachada de dentro para fora. Ou seja, a gente analisa primeiro o que o mercado precisa, quais são as demandas de mercado, o Hélio faz toda a parte de desenvolvimento, e depois a gente submete isso a testes, enfim. Então, isso, Maurício, é importantíssimo também, porque, veja bem, o que o nosso cliente quer agora lá na ponta, porque hoje eu sou fornecedor, mas amanhã, quando eu compro um apartamento, um imóvel, eu sou consumidor, então a gente trabalha nas duas pontas. E a gente percebe que o mercado está muito exigente, né? Bem-vindo à era dos clientes eternamente insatisfeitos, nas quais nós nos inserimos nela. Então, assim,
Hoje o grupo do WhatsApp, a informação hoje está na palma da mão do mobile, enfim. Então, hoje, o que o nosso cliente quer é garantia. Ele precisa cobrar de alguém. Ele precisa que alguém seja o pai da criança, que tenha, né, responsabilidade. Isso a Perfil faz. Então, no momento que a gente desenvolve um produto, submete isso a teste, um produto com tecnologia, com certificação, isso é muito importante que o Hélio disse. A Perfil hoje é a empresa que mais investe. E a gente não fala que a gente gasta, né? A gente fala que a gente investe. Os diretores da Perfil investem dinheiro, recurso, energia mesmo, em certificações, em testes. Né? Por quê? Porque a gente tem no nosso DNA, sabe, isso muito, muito enraizado. Certificação, teste, atendimento à norma, não é facultativo, é obrigatório. Né? E, infelizmente... Norma é lei, né? Norma tem que ter força de lei, não sei se tem ainda, mas teria não que ter força de lei. Ela tem força de lei. Mas, muitas pessoas duvidam disso, mas quando vão para a justiça é que descobrem que a coisa é mais embaixo. E já está acontecendo clientes que estão colocando incorporadoras, clientes finais, colocando construtoras na justiça comum, enfim, aonde tem ganhado causas, principalmente em questões de não atendimento de norma, em esquadria, especificamente em esquadria. Então, assim, para nós é muito importante alguns pilares básicos que a gente tem, sabe? O primeiro deles é só usar laboratórios com certificação em metro. A gente não utiliza nenhum laboratório que não tenha certificação em metro, selo em metro, para as homologações dos nossos sistemas. E outra coisa, Maurício, no mercado fala-se muito linha. Eu uso a linha de esquadria tal, a linha tal. Você que está dizendo que 40 anos atrás, eu não, tá? Foi você que falou. Qual é a linha que você usava, Maurício, você lembra? Era 20, 25, né? Tinha uma série de linhas, né? Mas isso está completamente fora de mercado. Hoje o Hélio e a equipe não desenvolve linha, desenvolve sistema. Sistemas, isso. Totalmente... E o nome sistema hoje está em voga, né? Está na moda, é bonito falar, né? É bonito falar sistema de esquadria, sistema de fachada, né? Mas é verdade. É a própria norma que determina, né? O nosso laudo de inspeção predial, ele identifica as patologias, né? Por sistemas, né? Isso são raros os profissionais que fazem, né? Porque a grande maioria, na verdade, faz relatório fotográfico, mas a norma determina que você faça a constatação e faça o lançamento na planilha por cada um dos sistemas. E a gente faz isso aqui todos os dias. Perfeito. Então, esquadria, hoje, Hélio, eu só passo a palavra para você, Hélio, me permita, esquadria hoje é sistema. Ela não trabalha desconectada da parede, da fachada. Aí o Hélio vai falar um pouquinho da importância do contramarco. Isso é fundamental. Nós tivemos a experiência... a base. E no final a gente vai falar sobre plano de manutenção e limpeza, vou falar um pouquinho, vou disponibilizar um material aqui para o nosso público disso, né? Então a gente vem de sistema, é uma solução completa, é um produto testado, sem margens a improvisos. Infelizmente, o mercado é tido como um mercado de improvisação. Isso está mudando. Aqui no Espírito Santo mesmo, e eu dou os votos de apreciação aqui às nossas consultoras capixabas, que já tem mudado, inclusive, a visão e dando a devida importância que tem que ter na esquadria. Atendimento de norma. Você não consegue entrar numa reunião hoje se você não tiver produto testado e homologado. Então, isso é muito importante. Isso traz um benefício, Maurício, quando você falou que encarece um pouco a obra, a gente tem que pensar na vida útil daquele produto, no plano de manutenção daquele prédio por 40, 50 anos, o que aquilo vai trazer de benefício para o morador final. E é justamente isso que a gente faz hoje nas esquadrias de alumínio. Basicamente, eu termino aqui essa primeira parte da minha fala, antes da gente mostrar alguns vídeos, que eu queria mostrar para você o que é sistema e o que não é sistema, mas eu deixo o Hélio falar um pouquinho. A palavra final é garantia. A gente quer dar tranquilidade para o consumidor final. Ok? Só dois comentários rápidos. Quando você falou em exigência do público, eu me recordo bem que lá na época que o Minha Casa Minha Vida iniciou, né, 2004, 2005, existia um paradigma no mercado que aquele público que era atendido pelo programa Minha Casa Minha Vida
não teria muito exigente, não seria muito exigente, né? E eu consegui viabilizar mais de 5 mil imóveis através de financiamentos Caixa Econômica, acompanhando, gerando viabilidade desses empreendimentos, acompanhando a construção desses empreendimentos, e a gente viu perfeitamente que isso era completamente errado, né? Mesmo aquelas pessoas mais simples, elas tinham, sim, o interesse em buscar a qualidade, em exigir qualidade do produto, né? Eu lembro perfeitamente que tinha uma pessoa de dentro da Caixa que repetia sempre as reclamações, as maiores reclamações que a gente tem em termos de qualidade do produto são aqueles que a Caixa, aquela faixa zero, né? Onde a Caixa doa, onde o governo doa o produto, né? Então, independente dele estar pagando ou ele estar ganhando, ele tem a percepção de que ele precisa receber qualidade, né? E aí não precisa nem falar na questão dos imóveis de mais alto valor, né? Óbvio que você não pode começar a pensar em produzir, incorporar empreendimentos de alto valor quando você não tem a qualidade preconizada por norma, né? Uma outra informação importante, só ressaltando, o Hélio comentou sobre a questão da vida útil de 5, 6 anos, né? É importante ressaltar que isso é a periodicidade de manutenção, né? Vida útil para efeito de norma de desempenho, mínima 50 anos, né? E, obviamente, quem produziu o imóvel para durar só 50 vai ter problemas, né? Ele tem que durar muito mais que 50, mas, reforçando, o imóvel, toda a edificação, ela precisa de manutenção. O brasileiro tem o péssimo hábito de achar que, na hora de comprar um carro, 6 meses depois, ele está lá na concessionária gastando com manutenção. E quando compra um imóvel, acha que ele não precisa de manutenção, não precisa, vai durar 100 anos e não precisa de nenhuma manutenção, né? Isso, infelizmente, é um equívoco grande. E um dos objetivos desse nosso programa é exatamente orientar, né? Principalmente aos síndicos, né? Que têm uma dificuldade enorme para a aprovação de taxas extras para a manutenção dos seus imóveis, né? Quando vai para uma AGO para determinar a taxa de condomínio, é aquele valor seco, paga as despesas e não pode sobrar nada, né? Isso está errado, isso precisa ser mudado. A edificação precisa de manutenção desde o primeiro dia que ela entregue. E se você não tiver a manutenção... Perde a garantia. Exatamente. O meu discurso é em vão. Você perde a garantia toda, então tem que ter manutenção. Né? Aí, infelizmente, não tem solução. Mas vamos lá, Hélio, na questão dos testes, né? É fundamental que a gente tenha os testes de estanqueidade, né? Os testes de vedação, para que você tenha uma esquadria com perfeita estabilidade. É a situação dos sistemas de esquadrias que o Ronaldo estava mencionando, né? Então, é importante te ouvir sobre isso. A questão dos contramassos também, né? A perfeita vedação, né? Perfeito. De qualquer forma, o que é importante, já que nós fizemos uma evolução de linha para sistema, na realidade, eu evoluo um pouco mais. A Perfil, hoje, ela é considerada um sistemista. O que é um sistemista? O Ronaldo já basicamente falou os 4 pontos básicos. O sistemista nada mais é do que aquele que tem a solução completa. Ou seja, ele pensa em tudo. Em segundo lugar, que tem o produto testado. Tá certo? Que não tem improviso, ou seja, nasce no projeto todas as situações que, eventualmente, você vai encontrar numa edificação. E terceiro, tudo isso é para a gente ter a garantia. Mas, não só isso, porque não adianta a Perfil Alumínio fazer um produto de excelência se ela não tiver, na sequência, um fabricante de esquadria, e isso é o que eu acho muito importante, que faça o produto de acordo com aquilo que foi projetado e de acordo com o que a obra está querendo. Mesmo porque, aqui no Estado, quando nós fazemos um orçamento para alguma construtora, eu tenho recebido na carta convite exatamente tudo que nós falamos até agora, ou seja, eu quero que atenda a norma de desempenho, eu quero que o vidro seja adequado, eu quero que, no caso de guarda-corpo, o guarda-corpo realmente
ele atende a norma 14718, ou seja, isso já vem na carta convite. Então, para nós que fazemos o orçamento e para a empresa que vai fabricar, ela tem que estar na mesma sintonia desse sistema que a gente está falando de produto. Agora, lógico, tudo isso pensado de que forma? Uma esquadria, ela faz parte do prédio, como já foi falado. Então, não adianta eu falar que a minha esquadria tem uma atenuação acústica, que ela não passa água, que não passa ar, se na parede passa acústica, a acústica é maior, se tem problema de infiltração. Então, o que acontece? A hora que você tem um vão do prédio, você tem que alinhar tudo isso. Alinhou, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar um contramarco. O que é o contramarco? O contramarco, ele nada mais é que você faz um alinhamento vertical e que você faz um esquadrejamento desse vão para que você consiga ter produtos repetitivos, seja uma janela de correr, seja uma porta de correr, seja uma porta de giro, seja uma maximar de banheiro, você vai fazer produtos iguais. Isso faz com que o fabricante de esquadria não faça uma por uma, ele corta de uma vez só, com todos os padrões de qualidade que está no nosso sistema, que foi desenvolvido, para depois montar essa esquadria. Então, ele colocou o contramarco, fez as vedações em volta do contramarco. Algum caso, tem algum ponto que é crucial nessa fase? Lógico que tem, principalmente no peitoril de uma janela, entre o contramarco e uma pedra, e um granito que é feito por fora. Se não houver uma vedação nesse ponto, entre o contramarco e a pedra, a água vai entrar entre o contramarco e a pedra e vai manchar por dentro do alisado, principalmente na parte inferior. Isso eu estou falando ainda do contramarco. A janela é o segundo estágio do produto. Ele vai chegar na obra, ele vai ter que fazer uma vedação entre a janela, o contramarco já está vedado. Ele vai ter que fazer uma vedação entre a janela e o contramarco, tá certo? Para que realmente não passe por aí ar, não passe por aí som, não passe água e não passe nada. Agora, tudo isso que eu estou falando, existe... nós temos dentro da Perfil um centro de treinamento, ou seja, os nossos produtos são fabricados, testados com o nosso cliente, ou seja, tudo isso que eu estou falando, essa orientação a gente passa para o fabricante, para que o fabricante possa dar essa continuidade no atendimento à construtora, no atendimento de um projeto arquitetônico, no atendimento de um prédio de reforma. Estamos muito em moda no famoso retrofit. Então, um retrofit não envolve uma construtora, um prédio novo, mas você entra para fazer o quê? Para mudar alguma coisa que os condôminos não estão gostando. Aí entra a figura do síndico, do orçamento, aprovação. Eu vou aprovar pelo menor custo? Não tem que aprovar pelo menor custo. Eu tenho que aprovar por aquilo que realmente a própria carta convite, solicitada através de uma reunião de condomínio, venha solicitar a gente. Então, tudo isso, a Perfil, ela está junto com construtora, está junto com o arquiteto, está junto com o condomínio, para tentar colocar, nesse momento, um produto que seja adequado a qualquer situação, tá? Legal. E tudo isso, lógico, nós chegamos num estágio onde nós fizemos todos esses testes. Quer falar alguma coisa, Ronaldo? Não, só para evidenciar aqui para todos o que você falou, eu queria pedir aí aos nossos organizadores para passar o primeiro vídeo, onde nós vamos mostrar aí para o público uma patologia que acontece muito, que é a entrada de água numa esquadria. Só para evidenciar, Hélio, para todo mundo entender o que é uma esquadria bem feita, você já falou, e o que não é uma esquadria bem feita, ou seja, uma esquadria mal fabricada. Né? Então, eu vou pedir para rodar o vídeo aí, puder baixar o vídeo aí para a gente, vai ser colocado aí na apresentação, né? O Ronaldo, acho que a gente está com um pequeno problema técnico. O nosso CEO lá, o Sérgio, ele está em Florianópolis e me parece que faltou luz lá, no hotel onde ele está. Inclusive, Florianópolis e Rio Grande do Sul, realmente, no estado do Sul, hoje fez uma chuva lá impressionante, rolou uns vídeos aqui que realmente está complicado, a situação lá não está fácil, não. Mas, enfim... Então, vai gerar patologia.
enquanto ele resolve os problemas técnicos, eu gostaria de fazer duas, voltando ao passado mais uma vez. Na época que a gente buscava esse material lá em São Paulo, tinha-se o costume de contratar empresas para executar as esquadrias dentro de obra, né? Isso ainda acontece, né? Mas é altamente perigoso, né? Porque você não tem equipamentos de ponta, né? Em condições de poder viabilizar isso aí, né? Seria importante comentar sobre isso também. Pode falar. É importante, viu? É muito importante a sua fala, viu, Maurício? Por quê? Porque quando a gente fala de um produto, de um sistema, naturalmente, a gente chega até esse ponto de desenvolver equipamentos pneumáticos, equipamentos que você só consegue operar dentro de uma indústria. Você não consegue operar num canteiro de obra, lá no 15º pavimento de um prédio, ou seja, o produto, ele para que tenha certificação, e a gente lá na frente vai falar o que é feito dentro do PSQ, para que tenha certificação, ele tem que ser feito de acordo com um projeto bem feito, ele tem que usar o produto adequado e a própria mecanização, que são as usinagens de encaixes dos perfis através de equipamentos desenvolvidos especificamente para esse produto. Então, você não consegue, né? Simplesmente, como era no passado, colocar um alumínio em cima do joelho e simplesmente meter uma serra e cortar. Não é por aí. A gente, hoje, para a gente desenvolver, como a gente faz na Perfil, a gente desenvolve o perfil, que é produzido na nossa indústria de Viana, depois vem a barra, lá é pintado, o Ronaldo, deixa eu comentar que nós conseguimos pintar até 7,5 metros a barra, é pintura vertical, não é horizontal. Aí eu consigo, depois isso aí, mandar para a indústria cortar exatamente com equipamentos adequados, com serra bem adequada para que não haja rebarba. Depois disso, nós passamos para o equipamento pneumático para poder fazer todas as usinagens, para que uma janela de correr ou uma porta, depois, na hora que passar pelo trilho, não fica raspando, tirando a tinta, seja da janela, ou seja da porta, ou seja do trilho. A gente tem algumas preocupações, até a ponto de fazer com que o trilho, onde ele sofre muito atrito, colocar um perfil com acabamento mais duro, entendeu? Para que a roldana passe por ali, não marque com o tempo, você mesmo citou de 50 anos, pode passar 50 anos que não vai ter marcação em cima desse trilho. Então, tudo isso é pensado exatamente para que o produto final tenha uma certificação e tenha uma garantia. Mas, repito, os treinamentos que a gente faz para o fabricante de esquadria é super importante que ele realmente ocupe e use os catálogos, as informações que nós passamos para que ele possa ter um produto final adequado e garantido, tá? Ok? Ok. Um outro detalhe importante, Hélio, com relação à questão da vedação correta, né? Não só o contramarco é fundamental, a qualidade da esquadria, mas a execução da alvenaria e do revestimento seja feito em acordo com as normas, né? Aquilo que a gente repete todos os dias e o dia todo dentro das obras, verga e contra-verga, são duas palavrinhas mágicas que você vira as costas do encarregado, o engenheiro da obra acha que é desnecessário, né? E aí você tem uma esquadria de qualidade, um contramarco perfeito com vedação e aquelas trincas que saem em 45 graus, características da falta da verga e contra-verga, né? Que comprometem a salubridade da edificação, uma vez que permitem a penetração de água, né? E aí, só lembrando a todos, o que a gente repete aqui todos os dias, a habitabilidade de uma edificação, ela é consequência não só da estabilidade, mas também da salubridade, né? Então, se você tem uma esquadria que permite que não vede corretamente, que não atenda às normas, ou uma alvenaria feita de forma incorreta, sem verga e contra-verga, você vai ter a penetração da água e, por essa penetração da água, você vai ter a insalubridade dentro dos apartamentos. A gente vê isso todos os dias. A gente faz vistorias todos os dias em apartamentos que foram entregues há 1, 2 anos.
com apartamentos já totalmente insalubres, o que chega a dar dó, né? Chega a dar pena, porque é o consumidor, né, que está sendo lesado, é aquele consumidor que sonhou a vida inteira em ter o imóvel, que o imóvel é tudo na vida dele, e a hora que ele vai para dentro do imóvel, ele começa a achar esse monte de erro construtivo, esse monte de problemas que, às vezes, as incorporadoras, inclusive, ficam com a sensação de que nós, peritos, né, que estamos fazendo o laudo de inspeção, estamos fazendo contra eles, mas não é isso. É buscar a qualidade para que o consumidor final ele seja bem atendido, tá certo? Pelo que me parece, o Sérgio já consegue rodar um vídeo, né? Esses vídeos têm como finalidade exemplificar para vocês aquilo que não deve acontecer, não é isso, Ronaldo? É isso aí. E é interessante que um desses vídeos que vai ser passado agora, uma dessas patologias nas esquadrias, eu fui chamado lá nessa construtora uma vez, e o dono da construtora, o filho do dono, né, o CEO, me falou assim, rapaz, aqui na nossa região, eu não vou citar a região, obviamente, talvez ele esteja até nos acompanhando, né? É normal entrar água na esquadria. Quando chove, a gente já sabe que entra água. Eu falei, como assim, fulano? Ele, não, rapaz, aqui a gente já sabe. Aqui, quando chove, entra água e a gente bota o baldinho aqui, tá vendo? Tem um rodinho aqui perto. Eu falei, gente, mas tá errado. Peraí, não é assim. Cadê, né, a garantia do produto final? Por quê? É linha, não é sistema. Ele comprava linha de mercado, fazia lá, igual o Hélio falou, o serralheirinho lá na perna com a maquininha de corte. Ou seja, norma para ele era uma tal de dona, era a dona norma. Então, como que é isso? Então, né? E não é normal, gente. Se está entrando água na sua esquadria, no seu condomínio, você que nos acompanha, tá errado. Não foi feito. Alguma coisa está acontecendo errado. O barulho é a mesma coisa. Já podemos colocar aí o primeiro vídeo para a gente mostrar o que acontece com uma esquadria mal feita. Agregado alto, pode passar de novo? É absurdo, né? Mas olha a quantidade de chuva que entra ali, gente. É assim, são coisas que é inadmissível aceitar isso no nosso mercado, né? Não tem cabimento uma esquadria entrar tanta água dessa forma. Deixa eu aproveitar. Mas por que entra água assim? Você sabe me dizer, Hélio, por que entra água assim? Fala pra gente. Lógico. É aquilo que eu comentei com vocês ali na fase do projeto. Toda a esquadria, ela primeiro tem que vedar a esquadria no contramarco. Se o contramarco está bem vedado na parede, a próxima vedação é entre a esquadria e o contramarco. E depois, a esquadria ela é desenvolvida com vedações, fita de vedações, ela é desenvolvida com borrachas, que seriam os EPDMs, roldanas. Existe tanta tecnologia numa esquadria que vocês não imaginam, tá? Quando a gente faz um teste de uma esquadria, a gente manda 3 protótipos. Um deles é para ser dessecado, para saber se tudo aquilo que a gente está dizendo que está no projeto, ele foi executado. O que aparece aí? Claramente, foi desenvolvido, por exemplo, 2 vedações, uma por fora do trilho, outra por dentro do trilho. Com certeza foi colocado uma só, para economizar. Nos encontros verticais, tem que ter vedação. Com certeza não foi colocado as peças. Então, ali está passando água, pressão de vento externo, a pressão externa e a pressão interna, a hora que bate, não tem jeito, não existe vedação. Então, é bolha, é borbulha, e aonde tem fresta, a água vem, não tem jeito. Então, ou seja, uma esquadria mal feita. Por isso que acontece o que aconteceu. Então, muitas vezes... Mas não, importante observar, para quem prestou atenção na esquadria, verifica que, pelo menos no aspecto visual, é um produto de qualidade, né? Não é aquele modelinho Minha Casa Minha Vida, né? Não, produto caro, produto caro, caríssimo. Uma janela daquela hoje é mais de R$2.000, gente. Entendi.
Então, imagina. Gastou dinheiro para fazer serviço. Agora, a catástrofe não acabou ainda. Eu vou pedir aí ao nosso diretor técnico aí, né, que está acompanhando a nossa live aí, que possa mostrar um vídeo que é um vídeo de terror. Uma esquadria antiga, daquelas linhas antigas que você comprava lá, Maurício, aonde uma ação forte de vento e água teve um rompimento da esquadria e poderia matar uma pessoa. Assim que puder, pode botar o vídeo aí pra gente, né? Vocês vão acompanhar e é assim... E o vidro, ele não resistiu. Não resistiu. Por quê? Porque era um vidro fora de norma, era um vidro de e o perfil inferior. Também muito fino, né? O perfil de alumínio, ele também era muito fino. Então, perceba, o que o Hélio falou, onde passa o ar, passa água, passa som, passa tudo. Então, essa janela não tem vedação alguma, e se o morador tivesse ali na frente, deu para perceber no vídeo que ele afastou um pouquinho. Se ele está ali na frente, aquele vidro... com certeza tinha machucado ele perfeitamente. E aí, meus amigos, a gente está falando de segurança, né? Maurício, quantos anos tem a sua empresa? Eu estou no mercado há 38 anos. 38 anos. 38 anos. 38 anos. Se acontece um acidente desse, Deus me livre e guarde, um acidente sério, alguém vem a óbito, o que acontece com o nome da sua empresa? Não só o nome da empresa, como todo o mercado imobiliário sente, né? Se você buscar lá atrás esses exemplos, né? Então precisamos dar mais seriedade, né? Acaba gerando essa dificuldade, né? Muitas das vezes os incorporadores reclamam da dificuldade de vender, mas essas dificuldades são normalmente geradas pela própria qualidade do material que está sendo entregue, correto? Perfeito. Agora... E eu queria aproveitar esse gancho aí, até porque tudo isso que aconteceu nessa janela é problema, em algum ponto teve falha no dimensionamento. Em algum ponto teve falha. Então, ou seja, o que pode acontecer? Uma janela ela pode soltar do vão, se caso ela tiver pouca fixação. A fixação de uma janela no contramarco, ela tem que ser suficiente para que aguente a força de vento. Se eu tenho uma janela que aguenta a força de vento, eu vou partir para a própria janela. A janela, todos os perfis têm que estar dimensionados em qualquer lugar onde ele vai ser instalado, seja na região 1 ou seja na região 5, com perfis adequados para aguentar a força de vento, tá? Aí eu falei da janela. E se a janela está bem resguardada com relação ao dimensionamento, a outra coisa que vai segurar a onda também vai ser naturalmente a espessura do vidro, que foi esse caso. Ou seja, o que rompeu primeiro aí? Rompeu foi o vidro, porque o vidro estava subdimensionado. Ou seja, se você vai na norma 7199 e faz o devido dimensionamento do vidro, a espessura correta, isso nunca teria acontecido. Tá? Legal. Então, isso é muito importante, esse trabalho que é feito por nós, dentro da Esquadria de Alumínio, mas é lógico, parcerias, muitas vezes, com o fabricante de esquadria e com o próprio fornecedor do vidro. São várias as empresas no Brasil, todas elas sérias, que usam a norma 7199 para poder ajudar as empresas a especificar o vidro correto também. Aí, o que acontece? Aliado a essa questão da entrada de água, que a gente mostrou 2 vídeos, onde mostram uma entrada de água muito grande na esquadria, e um teve até rompimento, nós temos também hoje a questão que é a que mais preocupa as construtoras hoje e os moradores, que é a questão da acústica, do ruído. Né? A questão do ruído hoje é o que está tirando o sono de todo mundo. Né? Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, um vídeo do desempenho acústico, como a gente faz testes de acústica. Então, o que precisa ser feito na prática? Tá? Primeiro, a gente precisa que a construtora, incorporadora, contrate um especialista de acústica que vai fazer um estudo de entorno da obra. O que está acontecendo com aquela obra? Passa uma linha férrea, é um ponto de ônibus. Quais são as interferências que tem ali naquela obra? Segundo, a gente precisa submeter aquela esquadria a teste de campo. Aí o Hélio, com a equipe, monta uma esquadria junto com a construtora, com o fabricante, leva aquela esquadria para uma obra e é feito um ensaio em campo para ter um resultado e saber o que está acontecendo com aquela esquadria.
Olha a preocupação, Maurício, que a Perfil tem e o custo operacional que a gente tem para manter isso tudo funcionando. Por quê? Porque uma coisa é testar lá no laboratório, quando o Hélio faz o desenvolvimento, testa no laboratório, beleza. Mas e o teste na obra? Aonde realmente é o que acontece? Então, eu vou pedir para mostrar um vídeo, vocês vão entender como é que é feito um teste de acústica em campo, muito antes do morador. 2 anos antes do morador entrar, nós da Perfil já fazemos teste de acústica na obra. Tá? Pode botar o vídeo aí para a gente? É impressionante. É impressionante. Ronaldo, só ressaltando duas situações. Primeiro, isso agora não é mais luxo, isso agora não é mais diferencial, isso é obrigação de norma. A norma anterior, as normas anteriores, né, antes da norma de desempenho, elas não determinavam o nível de decibéis que você deveria atender dentro da unidade, né? Agora não tem mais solução. Agora, você tem pré-determinado por norma o tanto de ruído que você pode ouvir, né? O quanto é importante se atender à norma, né? E um outro detalhe, não só a esquadria, mas todo o sistema de vedação, ele precisa ser também bem dimensionado, porque colocar esse tipo de esquadria num sistema tradicional de alvenaria, com reboco na parte externa, você tem a esquadria fazendo a vedação, mas tem os outros elementos que permitem o ruído entrar. E aí você, de novo, não atende a norma, correto? Mas aí, Maurício, o que nos preocupa é o contrário, porque a esquadria é o ponto mais fraco. Sim. A parede, um bloco cerâmico de 9, com 2 centímetros de reboco interno e externo, atenua... Em 40 dB, 50 dB. Atenua o dobro de uma esquadria de média capacidade acústica. Então, né, e muitas vezes a esquadria é o ponto mais frágil da fachada. Essa esquadria aí que foi testada agora, Maurício, que eu mostrei o vídeo, é uma obra em Curitiba, da consultora Plaenge, que a gente fez esse estudo de caso lá. É um sistema nosso chamado Sistema Croma, que é um sistema de alto padrão da Perfil, que você pode encontrar mais informações no nosso site, perfilalumínio.com.br, Instagram, enfim, YouTube, tem vários materiais, que é um sistema que atenua 31 decibéis com vidro de 6 milímetros, tá certo? Sem a persiana integrada. Com a persiana integrada baixada, ela atenua 35 decibéis, se eu não estou enganado. Ou seja, ainda assim fica aquém da parede, entendeu, Maurício? Então, sim, por isso que a gente tem que dar importância para a esquadria de alumínio. Tem que dar importância justamente por isso, tá? Mas veja, só ressaltando, é importante que os engenheiros que estão nos ouvindo, não basta apenas achar que isso vai resolver. A norma determina que você faça os testes, que você tenha a comprovação de que esses testes foram executados, de que você atendeu a norma. Você, no laudo de inspeção predial, de entrega da unidade, você vai ter que comprovar tudo isso, né? Então, não basta ser bonito, também precisa ser eficiente. E a norma determina esses critérios. É fundamental que todos estejam atentos a isso. Perfeito. Agora, o que é importante ressaltar é o seguinte, eu vou pegar o exemplo daquela janela que estava entrando água. Se ela estava entrando água, aquilo lá é pura fresta. E quando a gente fala em desempenho acústico, não tem jeito. Não pode haver fresta. Não, e quando nós fazemos os testes, a gente faz até testes de holografia, onde define e a gente sabe por onde está tendo fresta. Nesse caso, se eu estivesse fazendo uma holografia naquela janela que entrou água, com certeza ia estar marcando no perímetro inteiro da janela. Então, é fundamental que a gente realmente tenha a janela por si só, já bem, com uma certa precaução com relação às vedações de catálogo e de norma, o vidro adequado e, naturalmente, a parede adequada, porque não adianta. Eu tenho uma parede, por exemplo,
que é uma parede de 40 dB com uma janela de 15 dB. Não, vai me dar um resultado médio, quem tem isso como experiência, de 19 dB de atenuação. Aí eu vou pegar o quê? Eu vou reduzir o tamanho da janela para melhorar, porque, como o Ronaldo falou, a janela é o ponto mais frágil do negócio. Eu vou reduzir o tamanho da janela para manter a mesma redução acústica. Pelo contrário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar o padrão da janela, tá? Para manter a medida que está especificada pelo arquiteto ou pela construtora. Eu não posso fazer uma janela que é de 1,20 por 1,20 com 1,44 metros quadrados e fazer uma janela com 90 centímetros quadrados. Não posso. Eu tenho que fazer a janela com a mesma iluminação e com a mesma ventilação determinada. Aí sim, eu melhoro o produto e tenho uma atenuação acústica adequada. E por falar nisso, no site da Perfil, nós temos lá o que nós chamamos de calculadora acústica. Quem quiser fazer esse teste no nosso site, entra no nosso site lá entra em calculadora acústica, ele tem um passo a passo, e aí quando você define as medidas da parede, do reboco, dimensão da esquadria, ela vai te dar qual é o produto da Perfil que melhor se adequa àquela situação. Região, 2, 1, 3, tamanho da esquadria, janela ou porta, tudo isso, nessa calculadora acústica, vocês vão ter a oportunidade de calcular e saber qual o produto mais adequado para aquele vão. Ok? Ótimo. Nos próximos programas, a gente está tentando buscar uma parceria aí com as academias, né? No sentido de trazer para esses estudantes que logo vão ser profissionais, essa experiência que precisa, né? Nós precisamos ter qualidade. O que a gente observa no nosso dia a dia é que a qualidade da engenharia capixaba está deixando muito a desejar, em função, muitas vezes, de uma economia que a gente considera uma economia porca, né? Vai lá na frente e vira a trazer danos para todos, né? Infelizmente. Tá certo? Pode falar, Maurício, perdão. Não, nós temos mais um vídeo aí, né? Agora, então, uma outra área muito sensível, né? Que são os guarda-corpos. Né? Falando em economia porca, infelizmente, existe um outro sistema, que é o sistema de guarda-corpos, ou gradil, de varanda, de peitoril, que também é responsabilidade nossa, da Perfil, do fabricante e da consultora incorporadora entregar um produto dentro da norma. Existe uma norma técnica, que é a 14718, a BNT 14718, que traz todo o passo a passo de como um guarda-corpo tem que ser testado, homologado lá na obra do morador. Só que, infelizmente, também isso tem que ser negligenciado. Ainda tem uma negligência quanto a isso. Só que a diferença que eu falo é o seguinte: quando uma janela entra água, está entrando água, você consegue corrigir, não mata ninguém. Agora, se um guarda-corpo, você apoiado no 20º andar, cair, acabou. Então, é muito preocupante. Então, nós vamos passar aqui 2 vídeos simultâneos que vão comprovar isso. Pode soltar aí o primeiro vídeo e, na sequência, logo o segundo, por favor. Esse vídeo... queda dele, o que aconteceu com ele quando ele caiu lá na calçada. Olha que absurdo que aconteceu. Pode passar o vídeo seguinte. Era fora de norma. Porque se era um vidro dentro de norma, talvez ela tinha morrido. Ele tinha matado, né? Por incrível que pareça, a falta de qualidade acabou salvando a vida da pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Porque se é um vidro laminado, ele cortava a cabeça dela na hora. Como era um vidro temperado, ele partiu. Mas percebam que ali... Não, é só ressaltar
que aí depois vem a mídia e chama isso de acidente, né? As incorporadoras, houve um acidente. Isso, infelizmente, isso não é acidente, isso é um crime, né? Isso é foi uma morte planejada, porque quando a pessoa parte para executar esse tipo de situação, ele pode ter certeza que isso vai acontecer, né? Isso é o que a gente vem preconizando, a gente vem tentando alertar as diversas consultoras, né? A gente teve um exemplo agora há pouco, essa semana, de uma situação com a Defesa Civil, que vieram com o argumento, mas Defesa Civil só tem que atuar em caso de desastres, ora, tem que esperar morrer para depois atuar. Nós estamos afirmando que há uma situação prevista, há uma evidência de que vai haver um desastre onde muitas pessoas vão morrer, e aí a Defesa Civil vai esperar acontecer para depois atuar. Infelizmente, esse país é um país muito difícil de se lidar, viu? De se tratar no dia a dia. Tá? Maurício, as coisas estão mudando um pouquinho, e graças a Deus, hoje nós temos o PSQ, que o Hélio vai falar um pouquinho dele agora, que é o Programa Setorial da Qualidade e Esquadrias de Alumínio, lá do MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério das Cidades, né? Foi mudado aí um pouco o termo, enfim. E existe um programa setorial de qualidade de esquadrias de alumínio, graças a Deus. Só que ele é novo, ele é recente, que também ele foi, vamos dizer assim, que provocado pela existência da norma de desempenho. Se não fosse a provocação da turma da norma de desempenho, ia continuar tudo do mesmo jeito. Talvez ia continuar a mesma coisa. Então, hoje a Perfil, o Hélio vai falar, é pioneiro nisso. A primeira empresa que entrou é que tem mais sistemas homologados. As nossas FADs, que são as fichas de avaliação de desempenho, estão dispostas lá no sítio, lá no site lá do Ministério do Desenvolvimento Regional. Está tudo lá. E o Hélio vai explicar qual é a importância, então, do PSQ. O que é o PSQ na sua essência e o que ele faz o PSQ. Bom, antes de entrar no PSQ, eu queria até fazer um comentário sobre o último vídeo aí, porque tudo que a gente está falando é tudo baseado na norma mesmo. Então, um guarda-corpo, normalmente ele é fixado, existe um pontalete dentro desse guarda-corpo que é como se fosse um parafuso para prender a janela. É um pontalete que vai ser preso no concreto. Tudo isso é normatizado como se fazer, tá? É fundamental essa fixação, que seja a fixação adequada, de acordo com a norma. O guarda-corpo também, ele tem norma de utilização da região 1 até a região 5. Nós temos que tomar cuidado também com essa fixação, ou seja, conhecer o sistema de fixação para que a gente possa adquirir o material. Por outro lado, o vidro do guarda-corpo, por norma, tem que ser laminado. Tem que ser, no mínimo, 8 milímetros laminado. Tá? Existe também, dentro da norma, que mistura um pouco da norma de guarda-corpo, que seria, hoje a Perfil não trabalha com isso, mas também os envidraçamentos de sacada. Os envidraçamentos de sacada, quando ele é colocado em cima de um guarda-corpo que já é calculado, tá? Ele também é normatizado. Existe uma norma que chama 16259, que ela normatiza o fabricante de envidraçamento de sacada, esse projeto. E quando ele vai... de varanda, né? Um termo mais conhecido, né? Exatamente, em fechamento de varanda. E quando ele é colocado em cima de um guarda-corpo, a responsabilidade sobre o todo não é mais do fabricante de guarda-corpo, e sim do fabricante de envidraçamento de sacada. Ele acaba assumindo toda a responsabilidade. Então, aí o motivo da normatização e tomar muito cuidado com a norma, não só do guarda-corpo, como a norma de envidraçamento. E aproveitando essa deixa ainda, antes da gente entrar no PSQ, também a janela que hoje os arquitetos e as obras querem fazer uma janela com uma iluminação muito, muito ampla, se coloca-se o peitoril debaixo de uma janela de correr. O peitoril debaixo de uma janela de correr, por norma, também ele tem que ter vidro laminado, não pode ser vidro comum. A janela pode até ter vidro comum,
mas a parte de baixo, que é o peitoril, tem que ser laminado. Isso é norma, tá? O mesmo vidro, ele acaba assumindo, como eu falei, o envidraçamento em cima do guarda-corpo, ele nada mais é do que uma janela com o peitoril. Os dois, na parte de baixo, tem que ter vidro laminado, ok? Então, é só para ressaltar. Agora, voltando a falar um pouco, então, sobre o PSQ, como o Ronaldo já disse, é o Programa Setorial da Qualidade. Muitas construtoras, para hoje, obterem um financiamento, pergunta se o produto é homologado no PSQ, tá? Então, o que a Perfil fez em todos os produtos? Ela lança o produto, homologa isso no PSQ, para que a gente tenha essa homologação do produto. É lógico que o próprio fabricante de esquadria também tem que receber a mesma homologação, mas o produto esquadria, o produto sistema Perfil, ele já está homologado. E o que é feito nessa homologação? Eles homologam, a primeira coisa, eles verificam se o perfil de alumínio ele está dentro da norma NBR 8116. A segunda coisa, eles querem saber se o acabamento que está sobre o perfil de alumínio, no caso, uma pintura eletrostática, está dentro da norma. E todo mundo sabe, pintura eletrostática não é epóxi, não é feito na base do pincel. Pintura é feito um pré-tratamento até chegar no resultado final, que é a pintura eletrostática. É um produto que aguenta o intemperismo por muitos anos, como pede a própria norma. A terceira coisa que o PSQ faz também, o PSQ ele vai testar se as guarnições estão de acordo com a norma, se é de EPDM, se ela está com dureza correta, se esse material não denigre com facilidade. O EPDM não pode estar em contato com o silicone, que o silicone ataca, o EPDM ataca o silicone, tá? Então, tudo isso é feito no PSQ. A última coisa que é feita no PSQ também, o teste dos parafusos, ou seja, névoa salina, saber se esse parafuso, primeiro, parafuso tem que ser de aço inoxidável e não magnético. Se ele não for de aço inoxidável, ele vai ser magnético. E se ele for magnético, ele vai oxidar, e se ele oxidar, ele vai criar uma pilha galvânica no perfil de alumínio. Tudo isso é feito, dessecado no PSQ. De que forma? Nós, quando mandamos uma janela para o PSQ, nós mandamos 3 protótipos. Um protótipo para teste, um protótipo que vai ser cortado depois do teste, para saber se tudo aquilo que nós colocamos no projeto foi feito, e aí entra, como eu comentei com vocês, o perfil, a pintura, as borrachas, as guarnições e também os parafusos. Para vocês terem uma ideia, um relatório do PSQ, ele dá mais ou menos, vou falar em espessura, 2 polegadas, 5 centímetros de espessura é o relatório do PSQ, para você ver o rigor que é feito nesses testes. E aí, o que nós fazemos? Todos os nossos produtos, antes do lançamento, antes do que o Ronaldo chama todos os clientes para poder divulgar o produto da Perfil, tudo isso é testado antes, para que a gente possa depois, dentro de uma grande disposição, colocar esses produtos tecnicamente homologados, exatamente contra água, contra som, deformação e som. Ou seja, nós temos tudo isso especificado dentro do sistema do Programa Setorial da Qualidade. Ok? Ok, Hélio. Só para efeito de finalização na questão do peitoril, nós temos também os testes de resistência do peitoril, né? A norma de desempenho agora prevê que na entrega do imóvel você tenha que apresentar o teste de estabilidade dele, né? Um teste de resistência, isso. Correto? Hoje o teste do peitoril, nós fazemos basicamente um pré-teste, sempre, né? Fazemos um pré-teste que faz parte do desenvolvimento do produto, e depois nós fazemos o teste oficial. No teste do guarda-corpo, que seria o gradil, o guarda-corpo,
são feitos 4 tipos de testes fundamentais. O teste de pressão positiva, que é o teste de fora para dentro. O teste de pressão negativa, que é o teste de dentro para fora, que esse é o mais rigoroso. Depois é feito um teste de segurança, que entra com uma pressão de segurança, que, por exemplo, se eu estou fazendo um teste, se eu estou colocando 500 pascais de teste normal, a pressão de segurança eu multiplico isso por 1,7. Esse é o teste da pressão de segurança. Depois desse teste, eu faço um teste por cima, que é um terceiro teste, que é para ver se realmente não há embarrigamento do corrimão, onde você apoia. E, por último, o teste mais forte, que é o teste de impacto. Esse é o teste de impacto, onde você tem um saco de bola de gude, de 40 quilos, onde a gente eleva esse saco a mais ou menos 1,5 metro do ponto geométrico, ou seja, do vidro, onde vai ter o impacto. E esse impacto, ele tem basicamente um impacto de 600 joules, tá? A hora que esse saco bate no vidro, esse vidro, vocês podem perguntar, ele pode quebrar? Ele pode lascar, ele pode trincar. Ele é um vidro laminado. Mas o que a norma pede? Em qualquer ponto desse guarda-corpo, seja na lateral esquerda, na lateral direita, em cima e embaixo, ou no meio, existe um gabarito que ele é mais ou menos do tamanho de uma cabeça de uma pessoa. Esse gabarito, ele não pode passar em nenhum ponto desse guarda-corpo, porque se ele passar, está reprovado. Então, isso é o que a norma pede. Então, esse teste de impacto, ele não só força o vidro, como ele também força as fixações embaixo. Naturalmente, como a gente está falando que boa parte do nosso público é da parte de construção, é da parte de engenharia, e são as pessoas que convivem com isso, naturalmente, a hora que eu estou fazendo um esforço a 1,10 m de altura, esse esforço que eu estou fazendo, eu estou multiplicando pela altura, o esforço que eu estou fazendo, tudo isso está indo para aquela fixação lá embaixo. E se a fixação lá embaixo não tiver sido bem feita, acontece conforme no primeiro vídeo que nós vimos. Ou seja, o gradil caiu tudo lá para fora, tá? E caiu na cabeça, infelizmente, daquela pessoa que estava passando na calçada. Então, essa é a importância do teste de guarda-corpo também, ok? Ok. É importante também ressaltar para todos os engenheiros que nos ouvem que esse teste não é só um luxo, né? Não é só um fato que você vai acontecer esporadicamente. A norma determina que isso esteja no laudo de inspeção predial, né, devidamente registrado, até porque se você não registra, você não tem comprovação posterior de que cumpriu a norma, e aí fica em aberto o seu compromisso, correto? Eu queria aproveitar, Maurício, só para não te cortando, pois não. Que até a minha fala que muitas construtoras aqui do estado e de outros estados já têm mandado na carta convite tudo isso, ou seja, eu quero que o guarda-corpo atenda a norma NBR 14718, eu quero que a minha janela atenda a norma 10821, eu quero que a norma também atenda a norma 15575, que é desempenho. Ou seja, no mínimo, na carta convite, para quem for apresentar um orçamento, seja do sistema, ou seja, da fabricação do produto, atenda a essa carta convite no tocante às normas necessárias, tá? Ok, então a gente vai finalizando. Eu gostaria de pedir ao Hélio e ao Ronaldo que dessem o seu recado final aí, para depois, na sequência, a gente poder fazer algumas informações importantes para o nosso público. Pois não, Ronaldo? Teu áudio, Ronaldo, áudio. Tá. Você está com o áudio fechado, Ronaldo. Desculpa, vamos lá. Eu queria só deixar aqui disponível a todo o público para que entrem no nosso site, perfilalumínio.com.br, tá? Nós temos disponível um manual de uso e conservação e limpeza de esquadrias de alumínio. Esse material foi desenvolvido pela nossa equipe da Perfil, e ele é um material que está gratuito e é um material com conteúdo rico, prático, que ele tem o objetivo, claro, de orientar fabricantes de esquadrias, orientar as construtoras e incorporadoras, orientar os síndicos e proprietários dos imóveis, aos usuários,
para todo tipo de informação das suas esquadrias. Quanto tempo que tem que fazer a manutenção, de quanto tempo tem que trocar uma escova, uma borracha, a roldana, enfim. Como que eu limpo, qual produto que eu limpo, se eu uso produto A, B ou C, para que tenha a garantia e a vida útil, tá? Então, esse manual está no nosso site, é bem tranquila a sua leitura, fácil. Eu faço as minhas considerações finais, deixando esse material disponível para vocês. Utilizem a nossa equipe técnica. Estamos à disposição para qualquer eventual dúvida, pergunta. Teve aí uma senhora aí que fez uma pergunta, Maristela, né? Fez uma pergunta. Maristela. Perguntou se a gente desenvolve projetos de esquadrias com base em mapas, especificando os perfis, guarnições. Sim, fazemos. Esse é o nosso feeling, é isso que a gente sabe fazer, tá? Então, usem e abusem da equipe técnica da Perfil, que nós estamos aqui para isso. A intenção é justamente essa, ajudá-los. Faço menção aqui ao nosso distribuidor exclusivo no Ceará, no Fortaleza, o senhor Paulo Ananias também está conosco aqui nos acompanhando, e diz o seguinte, que o segmento de fabricantes de esquadrias de alumínio ainda é muito carente desse tipo de orientação. E é verdade, Paulo, a gente precisa fazer mais eventos como esse. Parabéns ao Síndico Online, parabéns aí ao Maurício que nos convidou, ao Sérgio, a Leonita, todos aqueles que nos convidaram, para que esse evento seja multiplicado e é o trabalho de formiguinha. Muito, muito obrigado pela oportunidade e a gente se coloca à disposição. Hélio, só antes de você fazer a sua intervenção, o seu trabalho final, eu gostaria de ressaltar aí com relação ao que o Ronaldo acabou de dizer. Senhores incorporadores, não fornecer um plano de manutenção predial ou uma orientação técnica competente aos seus síndicos, àqueles que recebem a sua unidade, é deixar brecha para posteriormente esses mesmos clientes seus e alegar que você não orientou, portanto, ele não tinha a obrigação de atender à manutenção. Então, prestem atenção. O Sinduscon tem um trabalho muito bonito, em que pese foi uma cópia do Seconce São Paulo, mas que elaborou um plano de manutenção predial muito bem feito. E, infelizmente, a gente não vê isso sendo divulgado. Parece que os incorporadores têm medo de mostrar e apresentar um plano de manutenção. Ora, se você não orienta corretamente, se você não comprova que você orientou corretamente ao síndico que está recebendo aquela unidade, você vai ter problemas depois. É exatamente o inverso do que está acontecendo. Tá certo? Pois não, Hélio? Ok. Bom, de qualquer forma, então, eu queria até deixar claro que, principalmente para os especificadores, que no nosso site tem uma área que a gente chama de área do cliente. Área do cliente. Nessa área do cliente, existe todos os nossos catálogos, os gráficos para uso, para saber se uma janela ou uma porta atende à dimensão largura e altura, de acordo com cada região do país, porque o nosso país é revestido de 5 regiões de vento, tá? Dentro dessa área do cliente, existe uma área que a gente chama de área do consultor, onde se você precisar de um desenho na linguagem de AutoCAD, que é o DWG, lá você vai encontrar também, ou seja, nessa área do cliente, vocês vão encontrar várias especificações técnicas e várias especificações dos nossos produtos. Até aproveitem, entrem no site, entrem nessa área, explorem tudo que vocês podem explorar. Tendo alguma dúvida, com certeza, nós aqui da Perfil estamos à disposição de vocês para qualquer eventualidade, qualquer outra dúvida que não venha encontrar no nosso site. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, tá? Só confirmando, Hélio, se eu estiver errado, você me corrija, essa separação das regiões em 5 partes do país, né, são em função de características de vento e demais
características que conferem a este ou aquela região uma exigência maior das esquadrias, correto? Perfeitamente. No nosso catálogo, vocês vão encontrar mapas onde mostra claramente aonde estão as regiões, no mapa do Brasil. Em cada região, você vai ver de prédio de 2 a 90 metros de altura, tá? E para cada graduação da altura do prédio, vocês vão ter, dentro dessa graduação, de região 1 até 5, e para cada carga de vento que é submetida a cada esquadria ou a cada guarda-corpo, tá? Não só a carga de ensaio, como o que a gente chama de carga de segurança. Então, tudo isso é para que realmente a gente consiga especificar um produto adequado para cada região do país. Ok? Lembrando aí, Maurício, que o Sim. Sérgio aí, nosso CEO, já colocou aí o link do manual de uso e conservação de limpeza aí no YouTube, para todo mundo baixar aí. É só pegar esse link aí e baixar, beleza? Tá ótimo. Então, finalizando, a gente gostaria de estar mais uma vez agradecendo ao Sérgio, né? Estão vendo a competência dele aí, teve uma dificuldade por falta de energia, mas isso não comprometeu o nosso trabalho, muito pelo contrário, né? Cobrou da gente uma agilidade, né? Agradecer ao Alexandre, ao Hélio e ao Ronaldo, né? A Perfil como um todo, ressaltando que a Perfil está localizada em Viana, mas atende o país todo, correto? E também dar algumas informações importantes, algumas previsões, né, dos nossos próximos programas. O próximo da semana que vem, nós estaremos abordando a questão dos prazos judiciais correlacionados com os prazos de correção das anomalias. Infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande quanto às necessidades de tempo, né, a determinação de tempo, né? A gente já conversou no programa passado, engenheiro não é mágico, não tem bola de cristal, né? Então, quando a gente tem a percepção de que existe alguma coisa que está errado, que está em desacordo com as normas, é obrigação nossa, né, até por direito, por dever de ofício, né, tá alertando aos clientes, né, aos proprietários de imóveis, à incorporadora, de que precisam ser tomadas providências, correto? Na sequência, na semana seguinte, a gente está tentando buscar acesso até através do próprio CREA, né, onde eu sou inspetor-chefe de Vila Velha, buscar contato com aqueles representantes da academia no próprio CREA e tentar trazer para dentro desse grupo aí que a gente está trabalhando, né, a engenharia predial, os alunos, aquelas pessoas que estão se preparando para amanhã ou depois vir a exercer essa atividade de engenharia, para que possam ter qualidade de construção, né, para a gente poder estar trazendo uma melhor engenharia para o nosso público, né? Na sequência, também, a gente pretende trabalhar as questões de norma para projetos estruturais, fundações, e também algumas patologias graves que a gente tem observado no concreto, onde a gente vai estar orientando a todos sobre isso, né? Então, nós temos lá o Instagram da Ceuta Engenharia, onde todo esse material, tanto o programa passado quanto esse, vai estar disponível para quem quiser baixar e assistir posteriormente, né? Nós temos também no nosso Instagram uma pesquisa voltada aos síndicos que estão com ações sendo movidas em face de construtoras e incorporadoras. Nós temos a intenção de fazer um catálogo, fazer um levantamento da situação de cada uma dessas edificações, para que a gente possa tentar buscar uma solução e evitar, como o vídeo que nós vimos agora há pouco mostrou, né, que alguma coisa possa vir a comprometer a qualidade da engenharia, correto? Então, é importante que todos estejam atentos. Mais uma vez, a todos o nosso agradecimento. Espero contar com a presença de todos e a divulgação desse produto, desse nosso programa, que acontece toda quarta-feira, das 20 às 22, um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá bom? Boa noite a todos e muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau.